Coisas que Jesus nunca disse. Eu confesso que essa imagem, eu achei isso tudo um pouco estranho. Mas depois eu vi que tinha uma intencionalidade. Nós gostamos de, muitas vezes, a cultura atual e também a cultura cristã, de pintar um Jesus aí meio alemãozinho, né? Normalmente ele tem olho azul. Isso não é assim, não. Ele nasceu num lugar onde as pessoas eram muito mais morenas, porque é um lugar deserto, e não é tão todo aí com o dedinho aí todo delicadinho. Eu acho que Jesus era um cara que veio para fazer a vontade do Pai, com força e com amor e vigor. E às vezes a gente atribui a Deus algumas coisas que Ele não disse, e aquilo que Ele disse a gente tira da boca dele. Então o tema desse mês, coisas que Jesus nunca disse, é um tema no mínimo curioso. E eu vou entregar um pouco, tem uma história por detrás desse tema, e eu me sinto privilegiado poder contar essa pequena história. E eu até achei que meus colegas iam falar sobre essa história, então já que eles não disseram, então eu vou contar a história. Anos atrás tinha um pastor aqui, que atuou também em Jaraguá do Sul, um colega nosso, não aqui da Pedro, mas de uma outra comunidade luterana, e ele contou uma história. Ele é gaúcho, né? E ele contou uma história que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ele conta que lá numa pequena cidade do interior, havia agora um prefeito fazendo um discurso, eu não sei que contexto que era, mas um discurso, uma multidão ouvindo ele, e ele falando bonito, algum momento festivo, e aí ele vai falando das plataformas políticas, do que foi feito, o que querem fazer, e aí ele olhou um momento para o pastor e disse: "E pastor, e como está escrito na Bíblia? A gente não pode dar o peixe, mas tem que dar o anzol." E ele continuou seu discurso, o momento da celebração lá encerrou, mas depois o pastor, ele foi lá e disse: "Prefeito, esse texto que não é para dar o peixe, mas é para dar o anzol, isso nem está na Bíblia." Mas daí o prefeito se virou e disse: "Mas devia de estar." Desde então, a gente às vezes brinca umas coisas assim meio fora da casinha, mas devia de estar, né? Como se fosse assim que a gente determina o que pode e não pode estar na Bíblia. Eu não gosto de dar uma conotação agora para a Bíblia no sentido algo sacro-santo, mágico, porque é um livro. E Jesus chega a dizer que a letra em si ela é morta. O Paulo vai dizer isso também, né? Que a letra por si só é um livro. Claro que eu quero ter reverência e respeito por ele, mas se não for o Espírito de Deus que dá um clique nessa palavra, que a partir dessa palavra nos abraça, essa palavra ela é morta. Não basta deixar aberto lá no Salmo 91. Simplesmente, eu vejo às vezes casa, lá tem aquela página está bem amarelada, né? Porque o Salmo 91 diz assim: "O que habita no esconderijo do Altíssimo", né? Que a segurança de Deus então estará conosco, vai nos proteger, etc, etc, né? É um salmo lindo, mas esse salmo tem que sair daqui para o coração e se transformar em vivência. Bom, daí surgiu esse tema, coisas que Jesus nunca disse. E hoje o importante é ser feliz. Isso está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Mas para muitos talvez deveria estar, né? Porque essa palavra hoje, eu já ouvi ela muitas vezes: "Pastor, eu tenho o direito de ser feliz." E eu já ouvi muitas vezes, ou já ouvi a frase também: "Olha, a minha felicidade já não mora mais aqui nessa igreja, ou no meu casamento, ou na minha família, ou nessa empresa." Isso também não está na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre felicidade? Mas antes disso, eu quero falar um pouco sobre a alegria e a felicidade. Alguns de nós são introvertidos, outros são extrovertidos. Alguns apreciam gatos, outros têm mais atração por cachorros.
Alguns gostam de assumir riscos, outros preferem segurança. Alguns gostam de economia, outros gostam de gastar o dinheiro. Cada um de nós é único. Mas há uma coisa que todos temos em comum. Todo mundo quer ser feliz. É isso aí. Ninguém procura uma vida estúpida, entediada e sem significado. Dificilmente você achará uma pessoa cujo objetivo fosse arruinar a própria vida. Eu quero viver e quero desgraçar a minha vida. Não duvido, talvez tenha, mas isso é totalmente fora da curva. Todos queremos ser felizes. E queremos isso o tempo todo, na verdade. Queremos isso também para as pessoas que nós amamos. Porém, também temos de admitir, há uma diferença entre ser alegre e estar feliz. Eu lembro aqui de uma pequena história, é um tal de João Kroc. Ele foi um grande comediante de um circo, um palhaço famosíssimo. E aí ele estava numa grande cidade e ele não estava bem. E aí ele foi procurar um psiquiatra. E disse: doutor, me dá um remédio, eu estou depressivo, eu não estou bem, E aí o psiquiatra disse: cara, escuta aqui, tem um grande circo na cidade e tem um palhaço muito engraçado. O João Kroc está na cidade, vai lá, dá umas boas gargalhadas. E ele diz: doutor, eu sou João Kroc. E aí o psiquiatra perdeu a linha e o carretel, né? Às vezes nossas gargalhadas não são sinônimos de que estamos bem. E aqui então tem uma diferença estar alegre. A felicidade é uma condição temporária baseada nas circunstâncias que nos cercam. Sim, a alegria é uma disposição interior, que não se baseia em circunstâncias externas, portanto, não está sujeita a mudanças. Escritores do passado, no entanto, afirmaram muitas vezes que uma pessoa alegre dificilmente ela é uma pessoa má. A alegria tem algo a ver com a ética, que ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que busca o bem. Pessoas más, eles podem ter momentos talvez de felicidade, de bebedeira, um momento divertido, mas pessoas más dificilmente são pessoas alegres. Será que uma pessoa má pode ser de fato feliz? Felicidade versus realidade. Basta você assistir uma hora de televisão no horário nobre e será sutilmente apresentado aos valores desse mundo. Desses 60 minutos, logo você vai perceber que 20 minutos são preenchidos com comerciais dos mais diversos produtos. Desde tratamento para cabelos, cadeias de hotéis, pneus de carro, tipo de carro e assim por diante. De um modo indireto, tais narrativas nos dizem algo como a felicidade, ela vem de comprar, ela vem do sexo, ela vem do dinheiro e vem do poder. Uma mulher de biquíni se coloca ao lado de uma pilha de pneus, como se esses pneus fossem rodar melhor agora porque tem uma mulher lá seminua. Ou se não, um cara todo charmoso, bombado, se coloca ao lado ou em frente a um hotel 5 estrelas. A ideia é como se você for um cara malhado e for daí para o hotel, você vai ser um cara mais feliz. A narrativa que prevalece em nossa cultura, nas entrelinhas, é algo do tipo: não esconda os seus desejos. Tenha suas metas, tenha seus objetivos e você será um cara feliz. É isso que está por detrás dessa mensagem. Na verdade, essa busca desenfreada do desejo tem um nome, tem até um conceito filosófico bem antigo já, que é chamado de hedonismo. Hedonismo é igual à felicidade. A palavra hedonismo significa a busca do prazer. E eu quero abrir um pouco mais. O prazer que hoje nós falamos geralmente está associado a vício. Não é a busca por uma bebida, é a busca pelo vício pela bebida. Não é a busca pela droga, mas pelo vício.
não é a busca por dinheiro, mas é o prazer de ter dinheiro. Não é a busca por uma viagem, mas é a busca por uma viagem onde eu posso curtir e festejar. Não é o desejo que a virada do ano chegue, mas que realmente eu possa reunir muitos quilos de picanha, de alcatra contra filé e um monte de cerveja, um monte de bebida alcoólica e festejar aqueles dias aquilo que o ano todo talvez não consiga fazer. Então não é na verdade você buscar momentos de um jantar, de um encontro, mas a busca é normalmente pelo prazer viciante. E a psicologia vai chamar isso de dopamina. Nós criamos, é um hormônio do vício, que hoje eu quero e se amanhã eu não tenho, eu já caio num vazio, eu preciso ter de novo e assim sucessivamente. Eu passo a ler aqui. Hedonismo é uma doutrina moral e filosófica que prega a ideia de prazer extremo, um bem supremo que traz sentido para a vida e existência humana. Elaborado na Grécia Antiga, agora, acredita que a busca incessante pelo prazer e a negação da dor, das coisas ruins, são meios para encontro da felicidade. Então, se acredita ter o prazer, ter o vício, você é um cara feliz. Voltando um pouco atrás, o que diz o dicionário sobre felicidade? O que é essa tal da felicidade? O dicionário vai dizer: a qualidade ou estado de estar feliz, de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar e boa fortuna, ter sorte. Essa mulher aí, Gwendolyn Gardiner, ela é natural do Canadá, ela nasceu em Toronto, hoje ela está na Califórnia. Ela é uma psicóloga, mas ela tem se buscado especialização e pós-doutorado na área da sociologia, ligado à psicologia. A psicologia a partir então da sociologia. E ela fez uma pesquisa muito interessante, ela com algumas colegas, né, ou colegas, ela fez uma pesquisa em 63 países, com 42 idiomas diferentes, em torno da felicidade. Constatar uma divisão básica entre a cultura oriental e a cultura ocidental. Aliás, ocidental e oriental, né? A cultura ocidental chegou à conclusão: felicidade está muito ligado à questão eu quero, eu preciso, eu quero ser um cara próspero, eu quero ser uma mulher que tem um estudo, quero ter autonomia, eu quero ter um dia então um casamento legal, uma pessoa maravilhosa, eu quero viajar bastante, eu quero construir uma casa linda, quero ter uma casa na praia, eu quero. Interessante, muito ligado a buscas e sonhos pessoais. E aí agora, isso é muito comum dentro dessa filosofia e da cultura ocidental. A felicidade, a partir da cultura oriental, ela está muito mais ligada ao coletivo. Eu sou feliz quando eu tenho uma família, um lugar de segurança, um ambiente de proteção. Eu sou feliz junto com meu cônjuge, eu sou feliz com a minha família, eu sou feliz com meus netos, eu sou feliz com a minha vizinhança, com a minha cidade, eu sou feliz com os valores dos meus ancestrais, dos meus pais, avós e bisavós, eu sou feliz com a minha religiosidade. É impressionante como a felicidade, pela ótica do Oriente, está ligado ao coletivo, ao ponto que no leste asiático tem sido descrito como aquela que está mais entrelaçado com os outros, de forma que a felicidade pessoal depende das conexões nas relações sociais, relação e compromisso com a outra pessoa. Interessante, fizeram também uma constatação que os coreanos, eles falam sobre felicidade e família como se fosse no mesmo patamar. Você é um cara feliz, ele vai dizer: olha, graças a Deus, eu tenho uma boa família, uma boa esposa, um bom marido, e tem sido muito legal a minha família. Interessante.
Se eu perguntasse se você é feliz, o que você diria? Seria a primeira coisa falar da família, do casamento? Parece que hoje tem uma narrativa diferente aqui na nossa região. Então, é falar desses valores. Mais do que isso, eles até constataram a partir dessa pesquisa que o próprio jeito do coreano sorrir é diferente. Vocês já viram que aqui nas nossas fotos, no Instagram, enfim, aí nas mídias sociais, quando a gente diz, pessoal, vamos bater uma foto agora de vocês. Inconscientemente, vocês fariam assim. Até as crianças já fazem assim, perceberam já? Crianças de 4, 5 anos, vocês acham que eles aprenderam sozinhos isso? Eles aprenderam com o pai e com a mãe. Uma foto. Cara, isso é muito estranho. Eu vejo até nossa netinha às vezes. Agora uma foto, ela é fofa de qualquer jeito. Mas eu queria dizer para vocês, parece que até nosso sorriso é às vezes um sorriso de educação. Na hora que você faz uma palestra, você tem que fazer uma cara simpática. Interessante. O que a Bíblia fala sobre alegria, felicidade? O que ela fala sobre isso? Eu quero trazer um texto do Salmo 1. O Salmo 1, versículo 1 e 2. Ele continua um pouquinho mais, vai até o versículo 6, vocês podem dar uma lida. É um salmo muito, muito legal. Mas eu quero ficar no versículo 1 e 2. A Bíblia não fala de felicidade. Não fala. A Bíblia diz que algumas pessoas que fazem algumas coisas são pessoas felizes. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Você pode mostrar o próximo slide? Como é feliz! Você já reparou pessoas que são felizes? E pessoal, isso é um pouco relativo. Tem pessoas enfermas que são felizes. Tem pessoas que têm tudo e não são felizes. Eu vi uma vez, acompanhei um casal lá em Joinville, que estavam passando um momento muito ruim no casamento, passando saúde, e a esposa tinha problema de depressão. E aí quando eu visitei esse casal, embaixo tinha uma casa, era uma meia água, pessoas muito simples, a casinha deles, as crianças brincando, correndo para lá e para cá, aquela simplicidade, brincando no chão batido. Aí o cara diz, eu queria ser aquela família. Aquele homem acorda de manhã cedo, sabe como? Assobiando. A esposa está lá, feliz da vida, junto. E aquilo funciona de uma maneira fluente. Eu tenho um bom emprego, minha esposa também. Temos um bom carro, uma casa bastante boa. E para nós falta alegria. O Salmo aqui nos lembra, tem pessoas felizes. Só que essas pessoas, parece o tio Patinhas agora. Vocês lembram que o tio Patinhas tinha 2 segredos para ficar rico? Eu sou da época do tio Patinhas, aquela revistinha, tá? Isso há 200 anos atrás, aliás, 50 anos atrás. E eu amava, aquilo era bom, a gente trocava na vizinhança. E o tio Patinhas era um cara muito rico, e ele era muito rico, mas era muito muquirana também. Mas ele tinha um segredo. Um era não gastar dinheiro, ser pão duro. E a família ficava louca com ele, né? Os sobrinhos, o Pato Donald. Tá? E o outro segredo é acumular dinheiro. Eu queria dizer assim, a felicidade também tem essas duas coisas. Não estrague a sua alegria e a sua felicidade. É possível estragar o que nós temos de potencial para sermos felizes.
E aí aqui o salmista vai dizer, como não estrague? Não siga o conselho dos ímpios. O que é ímpio? Eu pesquisei um pouco essa palavra. Ímpio tem algo a ver com impiedade. Alguns papas são chamados de Pio XII, né? O piedoso, né? O piedoso, né? Então, é uma pessoa que tem piedade. Ímpio é uma pessoa que não tem piedade. Ela não olha para as coisas de Deus. Para ela não é importante Deus. Tira Deus da sua vida. Então aqui o salmista diz, cuidado, não siga o conselho de gente que não tem temor a Deus. Fuja dessas pessoas. 2, não imite a conduta dos pecadores. Cara, às vezes eu olho para alguns jovens, desculpe agora, eu tenho às vezes uma preocupação tão grande, me dá uma dor no coração. Eu não tenho nenhum preconceito quando alguém faz uma tatuagem, tem um piercing, não é isso o problema. Mas às vezes eu vejo pessoas se tatuando aos 18 anos, 20 anos. Será que eles vão realmente se olhar no espelho uma vida toda e vão achar isso lindo? Porque a gente muda. O que eu gosto hoje, amanhã eu não gosto tanto. E o que eu gostei há 10 anos atrás eu não gosto, mas já tem outros gostos. É tudo muito dinâmico. Será que eu quero impregnar alguma coisa só para chamar atenção? Eu imito uma coisa que na verdade nem é o que eu quero. É só um momento. E depois tem consequências às vezes tão permanentes. Claro, pessoal, a gente respeita cada um nas suas escolhas, mas eu desconfio que tem escolhas que a gente faz que depois não foi bom. A gente se arrepende. Então não imite a conduta dos pecadores. A palavra aqui, pecador, pecado, ela é meio carregada, embora que a Bíblia fala. Mas vamos tirar um pouco esse ranço eclesiástico, esse ranço de igreja. Quando a gente fala de pecado, parece uma coisa da Idade Média, os 7 pecados capitais. Vamos pensar um pouco na palavra agora, pecado. Tem um alvo, né? Tem a mosca lá no centrinho lá, depois outro círculo, e eu perco um arco e flecha agora. E toquei, acertei a mosca, acertei o alvo. Mas se eu errei agora, se bobear, nem acerto agora o alvo, eu pequei. Isso que a Bíblia fala. A palavra amartia no grego significa errar o alvo. Eu queria um casamento legal. Ponhoi. Oh, saiu. Pequei. Não acertei. Eu queria fazer uma formação. Errei, pequei. Eu queria que meus filhos fossem assim, o assado, e errou, pecou. Isso eu queria abrir um negócio que não deu tão certo, errei o alvo, pequei. Então a palavra pecado significa, a partir do grego, errar o alvo. Eu errei, e nós erramos o alvo o tempo todo. Nossos projetos, nossos planos. Só que tem gente que não está nem aí. Aceita, gosta, não se importa diante dos filhos, não se importa diante dos amigos, não está aí nem para nada. E aí o salmista diz, não imite essas pessoas que não estão nem aí para nada. E o terceiro ponto, não se assenta na roda dos zombadores. Zombar é tirar sarro, é avacalhar. Eu tenho uma verdadeira ojeriza quando pessoas brincam e avacalham sobre a fé alheia. Não avacalhe sobre a fé, mesmo que é uma fé bem diferente que outra pessoa tem. É a história dela. Eu não estou dizendo que está certo ou errado. Eu tenho minhas convicções muito claras. Mas não avacalhe com a outra pessoa. Não zombe do outro. Não avacalhe-se na sua família. Tem alguém de uma denominação, de uma religião, não avacalhe, porque você quer ser respeitado. Ame essa pessoa, ore por ela, mas não zombe. Aqui
aqui o salmista diz que pessoas que se assentam junto com um grupo de zombadores. Não zombe daquilo que é de Deus. A Bíblia diz, de Deus não se zomba, o que o homem semeia, ele colhe. Eu queria dizer assim, não zombe das coisas sagradas, as coisas de Deus. Não se assente na roda dos escarnecedores. E sabe, gente, a tua roda onde você frequenta, ela vai determinando quem você é e em quem você se torna. Eu gosto aqui dessa palavra. E vocês sabem, tem aquele cara que diz que 6 pessoas mais próximas são essas pessoas que estão influenciando você. Então, as 6 pessoas mais próximas. E se você for a pessoa que está sendo influenciado por elas e tu acha que isso não está legal, é uma roda de pessoas que zombam, saia dessa mesa, troque de mesa, encontre uma outra mesa que vão te nutrir. Bom, gente, só vi a parte negativa primeiro daquilo que a gente não deve fazer. Mas agora, ao contrário, diferente do que essas 3 alternativas, tem a sua satisfação na lei do Senhor. E nela medita dia e noite. Quando eu vejo essa palavra satisfação, eu lembro assim, quando você está com uma fome de um leão, e você almoça, e aí você está gostoso pra caramba, e mais um pedacinho de carne, e mais uma saladinha gostosa, e mais um pouquinho, uma sobremesa, e aí de repente você está satisfeito. Vontade a gente fazer como agora a nossa netinha Bela faz. Quando ela mamou, ela fica meio aqui agora encostadinha, dá uma batidinha, e aí de repente ela faz o quê? Dá um arrotozinho, né? É isso aí. Satisfeito está, pleno, satisfeito. O salmista diz, eu tenho prazer na lei do Senhor. Aqui nós temos que dar uma nova semântica. Essa palavra lei, ela tem uma narrativa que de alguma forma ela nos incomoda. A gente não gosta de ninguém que manda na gente, que passa regras. A gente não gosta desse negócio porque eu falei que sim e não, é dessa maneira. A gente é bem pá virada, eu quero me incluir nisso. Parece que a gente é do contra se alguém diz que tem que ser assim. Pessoal, mas calma. Primeiramente nós temos que lembrar que existem leis. Leis que perpassam a criação. A lei da gravidade. Se eu soltasse a Bíblia, ela vai para cima ou para baixo? Para baixo. A lei da gravidade vai para o centro da Terra. A natureza está cheia de leis. Lei de Lavoisier, lei de Newton. Esqueci um pouco do meu ensino médio. Mas cada pouco tem uma lei que tu tem que memorizar para o vestibular. Mas assim eu quero dizer também que a palavra de Deus, ela tem leis para o vestibular da vida, para a gente se formar o nosso caráter. Tem coisas que precisam ser levadas a sério, sim. Talvez muito mais no sentido do trânsito. Vocês já imaginaram como é que seriam as grandes cidades, mesmo Jaraguá do Sul, se não tivesse mais sinaleiras? Se não tivesse mais agora placas de velocidade? Se não tivesse mais nada disso, o que seria da nossa cidade? Ainda assim acontecem acidentes, batidas. Mas eu queria dizer, a lei ela está aí, na verdade, não para nos destruir, mas para nos proteger. E a Bíblia ela fala de uma conotação positiva. Aprenda a olhar para a lei de Deus como a lei do trânsito, como a gente deve viver nesse mundo. E a justiça está muito ligado a essa vertente divina da sua vontade boa, perfeita e agradável. Jesus, ele diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la, eu vim dar uma nova roupagem para dizer que as leis de trânsito são boas. Elas estão aí para proteger. Talvez te incomoda às vezes parar numa faixa de segurança. Mas se fosse a tua netinha de 8 anos passando lá,
Sim, minha netinha tem que ser protegida. Se fosse a tua mãe, a tua avó passando lá, sim, ela tem que ser protegida. Então a lei que protege a minha família é a lei também que na verdade depõe às vezes contra mim. Mas a lei de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E Jesus diz lá em João, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus está dizendo, a minha satisfação, quase um arrotozinho de satisfeito, é fazer o que Deus quer para mim. Talvez muito mais na linha do Salmo 19. O Salmo 19 é um salmo muito interessante. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. O salmo vai até o versículo 6 dizendo que a natureza ela está impregnada de leis, de ordens divinas, do funcionamento das estações, do dia, da noite, das estações. Podíamos ampliar da jornada dos pinguins. É uma vez um documentário que eu assisti do National Geographic. Que coisa fantástica! Quem é que diz para eles que eles vão migrar 400 quilômetros e depois vão mergulhar, e aí vão pôr os ovos, e aí o macho tem que chocar, e aí a fêmea vai se alimentar, e ela volta, e o macho lá está quase... Isso é uma coisa fantástica, é cronometricamente organizado e funciona pelos séculos dos séculos, tem uma lei divina sobre isso. Mas pessoal, eu podia abrir isso agora, de maneira, o quero, que tem o seu ninho, a serpente que hibernou, o urso, e assim vai, tudo é cheio de regras e de mandamentos, de leis, e Deus perpassa também a nossa existência. Tá? E aí ele diz o que o Salmo 19, ele vai falando dessa organização, ele diz, e a lei do Senhor, ela é perfeita, ela revigora a alma, a vontade de Deus, a lei do Senhor é digna de confiança e torna os sábios inexperientes, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração, os mandamentos do Senhor são límpidos, trazem luz aos olhos, o temor do Senhor é puro, dura para sempre, as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. De 0 a 10, quanto você tem meditado nessa lei dia e noite? Diz o salmista. Comece a ler a Bíblia. Se num dia você vai ficar olhando para trás e dizer, como é que eu fui tão e deixei de ler a Bíblia durante 40 anos? Comece a ler ela. Se a tradução é difícil, compre uma Bíblia com uma tradução melhor. Tem traduções maravilhosas. Nós pastores podemos ajudar, lideranças poderão ajudar. Leia todo dia. Todo dia, tire lá 10, 15 minutos, deite-se na sua rede, vá lá no sofá, pega uma xícara de café, leia um capítulo, pega um canetão, sublinhe, repita, leia, 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 porque a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, você vai ter vitórias na sua vida, no seu mental, emocional, a partir da sua vida de leitura bíblica e da maneira de falar com Deus. São duas coisas que infelizmente a cristandade tem falhado e depois nos estranhamos que somos tão derrotados no nosso dia a dia. A lei do Senhor é perfeita e é isso que o salmista diz agora no versículo 2 daquele salmo. Feliz aquele que tem satisfação na lei de Deus e medita nela dia e noite. Eu quero encerrar agora ainda 4 aspectos, 4 dicas de provérbios para ser feliz. A primeira, quem você segue? Não vem me dizer que você não segue ninguém, você segue alguém. Alguém você segue, ninguém fica num vácuo. Talvez você segue a si mesmo, mas ainda é equivocado, porque na verdade alguém botou na sua mente alguma coisa, então você segue a você mesmo que seguiu alguém. Provérbios 29, 18. Onde não há mais revelação divina da lei de Deus, o povo se desvia.
Mas como é feliz quem obedece à lei. 2, cresça em sabedoria. Envelhecer não é uma coisa tão legal, mas tem uma coisa muito legal. A gente pode crescer em sabedoria. E Provérbios vai dizer, ou tu fica sábio ou tu fica tolo. E olha que tem gente tola aos 60, 70 e 80 anos. Tem gente que diz, caramba, se um dia eu ficar assim, uau, é o fim da rosca, né? Mas tem gente que com 70, 80 são verdadeiras inspirações. Cresça em sabedoria, amadureça. Não fique o mesmo. É da natureza divina, da criação, a gente crescer, evoluir, ser transformado. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. 3, busque constância. Você não pode ser uma gongorra emocional, uma vez embaixo, uma vez em cima, uma montanha russa. É difícil para ti, é difícil para os outros. Faça passos pequenos, mas sólidos. Como é feliz a pessoa constante no temor a Deus. Respire fundo, te abasteça dele. Quem endurece o coração cairá na desgraça. Mas respire a constância do respeito a Deus. E finalmente, inclua Deus na sua vida. Enxergue a sua presença, escute sua voz. Como é feliz a pessoa que me ouve, diz aqui Provérbios 8:34. Vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Feliz a pessoa que se nutre da presença de Deus a partir do povo de Deus, da casa de Deus, que está à porta diante daquele que pode fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos.